Graça e paz, bom dia, amado Deus, nós louvamos ao Teu nome por este dia e te apresentamos a Tua palavra, que o Senhor se revele para nós através da Tua palavra, Senhor, neste dia. Fica conosco, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém, louvado seja Deus, a palavra de Deus é maravilhosa e hoje nós vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses ainda o capítulo 2, que fala sobre o proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Paulo sempre se preocupou com a maneira de viver. Isso gera para nós um pensamento que diz: eu não me importo se vão pensar isso ou aquilo. Paulo se preocupava com isso, a sua maneira de viver, para dar bom testemunho. E nós também devemos nos preocupar com isso. O testemunho fala muito, não é verdade? Então vamos lá? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo está dizendo, todo o tempo que nós passamos com vocês, nós frutificamos na vida de vocês. Nós demos bons testemunhos. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Mesmo ele frutificando na vida das pessoas, querendo fazer o bem, ensinando o bem para as pessoas, ainda assim passou por muitas lutas, foi maltratado por muitos, mas ainda assim ele não desistiu. E é sempre assim, quando você é chamado para o ministério por Deus verdadeiramente, você vai passar por muitas lutas, você vai ensinar a palavra de Deus, você vai tentar ser um exemplo de amor, de perdão, de compreensão. É desse jeito. Mas ainda vai aparentar para os outros que você não é o que deveria ser, que não é tão bom como deveria. Basta você contradizer alguma coisa que a pessoa queria que você desse sim, você deu não. Pronto, já muda tudo. Então Paulo está dizendo, mesmo diante de maltratos e ultrajados em Filipe, nós continuamos confiando em Cristo Jesus e anunciando o Evangelho, mesmo passando por muitas lutas. Todos que são chamados por Deus para um ministério real, vivo, genuíno, vai passar por muita luta, mas vale a pena. Vale a pena porque a nossa recompensa não vem de homens, a nossa recompensa vem de Deus. Paulo tinha total convicção disso, por isso que ele fazia com muita alegria. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E só vai ser bom para o homem aquele que toda vez que o homem disser, vamos fazer assim, assim, sim, assim, assim, sim. Quando você concorda com tudo, você é bom. Quando você diz, não, meu filho, minha filha, não é assim. A palavra de Deus diz assim e assim. Ai, se revoltam contra você. Paulo passou por isso porque Paulo confrontou o pecado o tempo todo. E ele deixou claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra a nossa própria carne, a nossa própria vontade pecaminosa. Então nós lutamos contra nós mesmos todos os dias. E Paulo deixou isso muito bem claro. Então, não vivemos para agradar a homens. E às vezes nós vamos ter que desagradar alguém para poder agradar a Deus. E para poder pregar a palavra como ela é. O Evangelho é confronto. Então, quando algo acontece que eu não quero fazer o certo, eu sou confrontado com a palavra. Eu digo, Senhor, eu não quero fazer isso. Ele diz, mas você tem que fazer, porque é pela palavra, tá vendo aí? A minha palavra já diz o que você deve fazer diante disso. E aí nós não queremos quebrar o orgulho, a vaidade.
E aí nós ficamos com a nossa carnalidade acima da verdade espiritual que nós devemos absorver, viver e exercer à luz da palavra de Deus. E aí o líder que ensina assim é visto como alguém desprezado. Paulo se preocupava tanto com isso e ele foi desprezado por muitos, né? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Deus é testemunha de todo proceder. A vida de Paulo e os seus amigos estava todas diante de Deus, como a nossa também está diante de Deus. E Deus conhece as intenções do coração, mas os frutos revelam. Os frutos revelam quais são as intenções do coração. Então, às vezes você pensa que alguém é tão bom com você e na hora que você diz não para aquela pessoa, ela se revela de uma maneira tão terrível contra você e ali ela está respondendo e dizendo: eu nunca fui boa de verdade com você. Alguma coisa estava ali oculta e veio a ser revelada. Porque nós somos verdadeiramente revelados de dentro para fora quem somos. As pessoas dizem que é quando a gente tem dinheiro, né? Mas não, é quando a gente é confrontado. Quando alguém diz não para nós, e aí nós queríamos um sim, do nosso jeito, do nosso modelo. E aí a gente se revela e sai de dentro de nós quem verdadeiramente somos. E Paulo está dizendo: Deus é testemunha de quem verdadeiramente nós somos. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Ele se compara a uma pessoa que amamenta, que cuida, uma mãe que cuida. Paulo tinha a igreja, tinha os irmãos como um filho. E que liderança tem esse sentimento de pai pela igreja. E um pai muitas das vezes precisa dizer não ao filho porque entende que é o não que ele merece ouvir naquela hora. E o filho tem que entender. Mas não deixa de ser filho, continua sendo filho. Só que aquela hora é um não. Não faça isso, você não está certo. E muitas das vezes a gente vai ter que entristecer a quem ama para dizer a verdade. Você não está certo. E se você não se render, você não está agradando a Deus. Amém? Paulo agia assim, como um pai, como uma mãe, pelos irmãos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, está vendo? Ele expressa o amor que sente por eles. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Então, Paulo se gastou a sua vida para falar desse evangelho como ele é. Mas ele foi muitas das vezes incompreendido, porque o evangelho confronta e os irmãos queriam permanecer agindo como eles estavam agindo, não queriam ser confrontados. Que o Espírito Santo de Deus nos revele essa palavra e que nós possamos ser conforme a vontade de Deus e não a nossa. Amado Deus, eu te agradeço pela tua palavra neste dia. Te peço, Senhor, fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos abre a visão espiritual e faz em nós o teu querer. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que nós possamos nos render à palavra de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, segundo a sua boa vontade, que atua em nós. Compartilhe esse vídeo, envie essa mensagem para alguém que você ama, para que entenda que muitas das vezes o seu não é exatamente por amor. Amém? Deus abençoe.